Ei, pessoal, vamos dar continuidade então às nossas aulas de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proporcionalidade e regra de 3, né? Que são dois conteúdos que se complementam. Na última aula nós vimos sobre razão e proporção, né? Vimos o que era uma razão, como montar uma proporção, como resolver exercícios com razões e proporções, né? Nós vamos ver que o fundamento de proporção é o que nós vamos utilizar agora para resolver uma regra de 3, levando em conta a proporcionalidade existente entre a regra, né? Nós vamos iniciar nosso conteúdo com proporcionalidade, né? Que existem dois tipos de proporção entre razões, né? Ou proporções. São grandezas. Grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou elas podem ser inversamente proporcionais. Então, esse que é o nosso contexto aí de proporcionalidade, né? Grandezas diretas ou grandezas inversas. Para que tudo isso? Para que a gente consiga montar e resolver uma regra de 3 conforme ela deve ser resolvida, né? Primeiramente, então, nós vamos falar sobre grandezas proporcionais, grandezas que são diretamente proporcionais, né? Quais são essas grandezas? Então, a proporcionalidade entre grandezas pode ser direta ou inversa. Então, esquematicamente, se duas grandezas elas são diretamente proporcionais, ou seja, elas são proporcionais de modo direto uma à outra, nós podemos representá-las como duas setinhas para cima ou como duas setinhas abaixo. Vocês vão entender melhor. Então, duas grandezas variáveis, elas são diretamente proporcionais quando aumentando uma delas ou diminuindo, né, uma delas numa determinada razão, a outra aumenta ou diminui nessa mesma razão. Então, se uma aumentar, no caso, eu vou ter duas grandezas. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que para construir um muro, eu precise de 1000 tijolos, né? Então, quanto mais tijolos eu tiver, né, colocados lá naquele muro, maior vai estar o meu muro. Então, se eu aumentar o número de tijolos, eu aumento o tamanho do muro. Se eu diminuir o número de tijolos, consequentemente, eu diminuo o tamanho do muro na mesma proporção. Então, isso significa que essas duas grandezas, tijolos e muros, são grandezas diretamente proporcionais, né? Aqui, ó. Deixa eu destacar aqui para vocês. Então, são grandezas diretas, diretamente proporcionais, porque elas aumentam ou diminuem na mesma razão. Então, vamos para mais um exemplo. Quando você vai comprar um produto, por exemplo, uma embalagem custa R$0,5. Duas embalagens vão custar R$1. 3, R$1,50. 4, R$2. Então, ou seja, né, o preço de uma embalagem é R$1,50. Então, se eu 50 centavos, desculpa, R$0,5. Então, se eu quiser comprar 10 embalagens, eu vou ter o quê? 10 vezes 0,5. Então, ou seja, se 0,5 aumentar 10 vezes, o número de embalagens vai aumentar 10 vezes também. Então, outro exemplo. Duas grandezas, custo e número de embalagens, variam sempre na mesma razão, né? Se uma dessas grandezas duplica, a outra também duplica. Se uma triplica, a outra também triplica. E assim vai. Então, quando isso acontece, nós dizemos então que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Elas aumentam ou podem diminuir também na mesma proporção. Então, outro exemplo. Uma maçã, vamos supor que custe um preço aqui de 500. Ele não decifrou a moeda, ok. Um saco de maçã custa R$500. 2 custa em 1.000. 3 custa em 1.500.
4, 2.000, 5, 6, 3.000. Então, ou seja, de 1 para 2, eu multiplico por 2. Assim como de 500 para 1.000, eu também multiplico por 2. De 1 para 3, eu vou multiplicar por 3. Assim como de 500 para 1.500, eu também multiplico por 3. De 1 para 4, eu vou multiplicar por 4. Assim como de 500 para 2.000, eu também multiplico por 4, né? E assim vai, ó. Quando eu tenho 6 maçãs, eu vou multiplicar o número de maçãs por 6, assim como o preço também vai ser multiplicado por 6. Então, a partir do momento que uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Então, isso significa que eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentar uma, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou se eu diminuísse, né, ela iria diminuir na mesma proporção. Eu tenho algumas grandezas que elas são, então, inversamente proporcionais, né? Que tem um contexto totalmente contrário a grandezas diretamente proporcionais. Então, nós chamamos de proporção inversa ou grandezas inversamente proporcionais, né? Se duas grandezas forem inversamente proporcionais, nós podemos representá-las como uma setinha para cima e uma setinha para baixo, ou uma setinha para baixo e uma setinha para cima. Significa o quê? Que elas não estão na mesma direção, né? No caso das grandezas diretas, eu representava duas setas para cima quando elas aumentavam na mesma proporção, ou duas setas para baixo quando elas diminuíam na mesma proporção. Agora, eu tenho grandezas que elas... enquanto uma aumenta, a outra diminui. Enquanto uma diminui, a outra ela vai aumentar. São conceitos inversos, né? Por isso o nome da nossa razão. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando aumentando ou diminuindo uma delas, numa determinada razão, a outra vai diminuir ou aumentar nessa mesma razão. Então, se em uma eu multiplico por 2, vamos supor, se de uma grandeza para outra eu multiplico por 2, na outra eu vou dividir por 2. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos supor aqui um carro, ó. Ele tem que percorrer um espaço de 120 quilômetros, né? Vamos voltar o carrinho. Então, assim, isso lembra muito a física também, esse conceito, né? Onde, então, eu vou colocar a velocidade e o tempo. O espaço que o veículo vai percorrer, ele sempre vai ser esse mesmo, 120 quilômetros. Então, a partir do momento que eu altero a minha velocidade, eu vou alterar o tempo. Quanto maior for a velocidade que ele dirigir durante esses 120 quilômetros, olha, quanto maior for essa velocidade, menor vai ser o meu tempo. E quanto menor for essa velocidade, quanto mais devagar ele for, maior vai ser o meu tempo. Então, são grandezas inversas, né? Se eu aumento a velocidade, o meu tempo realizado no percurso, ele reduz. Agora, se eu diminuo a minha velocidade, o meu tempo vai ser maior na mesma proporção. Então, um exemplo, né? Vamos supor que ele esteja ali a 120 km por hora e ele vai gastar 1 hora. Se ele for a 120, se a gente fizer, né, voltando lá na física, espaço sobre tempo, então ele vai gastar 1 hora. Se ele reduzir a velocidade para 60 km por hora, o tempo vai aumentar para 2 horas. Se a minha velocidade for 40 km por hora, ele vai gastar 3 horas. Se for 30 km por hora, ele vai gastar 4 horas. Ou se ele for a 20 km por hora, ele vai gastar 6 horas. Então, o que aconteceu, né? Se eu dividir a velocidade por 2, logo o meu tempo, eu vou multiplicar por 2. Porque se eu dividir, né, 120 dividido por 2 dá 60. Então, o meu tempo, ele vai aumentar na mesma proporção. O tempo, ele multiplica por 2. Assim como se eu dividir a velocidade por 3, o tempo multiplica por 3.
Ou se eu dividir o meu tempo por 4, o meu tempo multiplica por 4. Assim como se eu dividir o meu tempo por 6, se eu dividir a minha velocidade por 6, o meu tempo ele vai ser multiplicado por 6, né? Então, nesse caso, nós temos grandezas inversamente proporcionais, que quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção e vice-versa. É uma dica para vocês. Geralmente, quando a gente envolve tempo, velocidade, né? Na maioria das vezes, assim, em questão de tempo, seja em horas, minutos, dias, nós vamos ter grandezas inversas. Um exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma determinada obra. E aí eu tenha 10 pedreiros disponíveis. Então, 10 pedreiros disponíveis, eles constroem essa obra em 30 dias. Se eu colocar 15 pedreiros, qual vai ser em quanto tempo, então, 5 pedreiros a mais vão realizar? Então, olha só, se eu aumentar o número de pedreiros de 10 para 15, ou seja, eu vou ter mais gente trabalhando. Vamos supor que essas pessoas, elas mantêm o mesmo ritmo de trabalho durante todos os dias. Então, se eu aumento, nesse caso aqui, gente, se eu aumento o número de pedreiros na minha obra, logo o tempo da minha obra vai diminuir. Então, geralmente, tá? 90% dos casos, todas as grandezas que se relacionam com o tempo são grandezas inversas, mas não vão ser todos os casos. Pode ser que nós nos deparemos com alguns casos, né? A seguinte. Gente, agora, por que eu falei com vocês sobre proporções diretas e proporções inversas? Porque eu tenho regras de 3 que são diretamente proporcionais ou regras de 3 que são inversamente proporcionais. Então, eu preciso diferenciar para poder calcular as minhas regras de 3, tá? Então, agora nós vamos falar sobre a regra de 3 e a aplicação da proporcionalidade na regra de 3. Então, primeiro nós vamos falar sobre a regra de 3 simples. Nós temos 2 tipos de regra de 3. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Geralmente, nós vamos ver por aí mais a simples, mas a composta também ela é muito utilizada. Então, a regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais nós conhecemos 3 deles e um é desconhecido, que foi aquele caso do pedreiro que eu dei para vocês, né? Então, nós devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 que já são conhecidos. Então, a partir desses 3 valores, eu vou obter um novo valor. E essas grandezas, ou seja, esses valores que eu vou relacionar, eles podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, nós temos que analisar essas grandezas antes de resolver. Então, o primeiro passo da regra de 3, tá? Analisar as grandezas. É o primeiro passo. Primeira coisa, antes de resolver, eu vou olhar, eu vou observar quais são as variáveis que eu tenho, vou destacar, vou montar um quadro para a gente poder resolver. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e a gente vai resolvendo junto para que vocês entendam. Então, exemplo 1. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Então, eu tenho grandezas que são farinha e são biscoitos. Quantos biscoitos podemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Então, essas são as minhas grandezas. Primeiro passo, né? Vamos organizar os dados da questão em uma tabela separando as grandezas. Então, de um lado, nós vamos ter as gramas do trigo e do outro, nós vamos ter a quantidade de biscoitos, tá, gente? Ó, gramas de trigo e quantidade de biscoito. Na tabela, utilizamos o X para representar o valor desconhecido, que nós vamos utilizar a regra de 3 para descobrir esse valor desconhecido. Então, se eu sei que com 600 gramas de trigo, eu faço 50 biscoitos. Então,
Se eu tiver 1.800 gramas de trigo, quantos biscoitos eu vou fazer, né? Eu posso fazer analisando, ó. Reparem que, ó, aqui eu multipliquei por 3. Se eu multiplico por 3 de um lado, olha só, se eu aumentar o número de trigo, logo eu vou o quê? Eu vou aumentar também o número de biscoitos, tá? Então, se um lado multiplica por 3 e são grandezas diretamente proporcionais, logo o outro lado eu também multiplico por 3. Então, se a gente for analisar assim, 50 vezes 3, 150. Mas nem sempre vai ser tudo tão direto assim não, tá, gente? Na maioria dos casos, nós não vamos conseguir só bater o olho e saber o resultado. Nós vamos ter que calcular. Então, como que nós vamos calcular essa regra de 3? Então, 600 está para 50, assim como 1.800 está para x. Então, né, como nós já falamos, né, de grandezas diretamente proporcionais, nós vamos montar uma proporção. Então, 600 está para 50, assim como 1.800 está para x. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, nós vamos montar essa proporção. Eu vou fazer duas razões. Uma razão 600 sobre 1.800, outra razão 50 sobre x. Então, 600 sobre 1.800 tem que ser igual a 50 sobre x. Se eu cortar os dois zeros do 600 e os dois zeros do 1.800, eu posso fazer isso, eu simplifico, né? Então, eu tenho 6 sobre 18 é igual a 50 sobre x. Então, né? Se eu pegar, o que eu vou fazer? Ó, aqui, como são grandezas diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado, tá? Então, grandezas diretamente proporcionais, em uma regra de 3, né? Nós sempre multiplicamos direto. É a regra de x, muita gente chama de regra de x. Não só por ter o x, mas por sempre multiplicar cruzado, como nas proporções. Então, eu multiplico cruzado. Então, eu vou ter 6 vezes x. Tem que ser igual a 18 vezes 50. Então, assim como eu vou ter desse lado. Então, 6x é igual a 18 vezes 50. 18 vezes 50 dá 900. 6, ele está desse lado da igualdade multiplicando. Então, eu vou passar para esse lado dividindo. Então, x é igual a 900 sobre 6, x é igual a 150. Nesse caso, né, a gente consegue resolver pelo óbvio, pelo lógico, mas nem todos os exemplos vão ser assim. Então, essa é uma fórmula de resolução. Essa é uma grandeza diretamente proporcional. Agora, o nosso exemplo 2. Com uma velocidade de 80 km por hora, então eu tenho grandezas, tá? Vamos primeiro analisar as minhas grandezas. Velocidade. Um carro fez um percurso em 50 minutos, ou seja, isso aqui é o meu tempo. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, se a velocidade, então, aumenta para 100 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Vamos fazer por regra de 3, tá? Então, primeiro passo, organizar os dados em uma tabela. Velocidade e tempo. Aí, vamos olhar. Eu tenho, então, 80 está para 50, assim como 100 está para x. Então, comparando essas grandezas, nós vamos observar que, ao aumentar a velocidade, o meu tempo, ele tende a diminuir. Quanto maior a velocidade que eu viajo, menor o tempo que eu vou gastar no meu percurso. Então, ok. Porém, a regra de 3 inversa, ela não é como a regra de 3 direta, que eu só multiplico por x e pronto, acabou. Não. O que vai acontecer? Eu vou pegar o lado onde eu tenho as minhas duas variáveis completas, ou seja, o lado que eu não tenho x, e eu vou inverter. O 100 vem para cima, o 80 vem para baixo, na hora de montar a minha proporção, tá? Então, 100 para cima, eu inverto, eu troco.
eu jogo uma para cima, a outra para baixo. Então, fica 100 sobre 80 é igual a 50 sobre x. O outro lado eu não altero, porque é uma grandeza inversa, então eu vou inverter. Então, nesse caso, ó, 100 tem 2 zeros e 80 tem 1. Então, eu vou cortar um zero daqui, um zero daqui. Então, vai ficar 10 sobre 8 é igual a 50 sobre x. E agora, eu multiplico cruzado. Então, eu vou ter 10 vezes x é igual a 50 vezes 8. Então, 10x é igual a 50 vezes 8. Se eu fizer 50 vezes 8, eu vou obter 400. E o 10 que estava multiplicando, eu vou passar para o lado de cá, dividindo. Então, 400 dividido por 10, 40. Então, se eu aumentar o meu tempo em 100 km por hora, o tempo de realizar o meu percurso vai ser em 40 minutos. Então, pessoal, essa, né, é a regra prática. Inverta um dos lados. Mas agora eu vou dar para vocês uma dica minha, um macete. Às vezes, se você não quiser inverter, você pode multiplicar em linha. Em vez de você multiplicar em x, deixa eu apagar aqui. Em vez de você inverter e multiplicar cruzado, você pode multiplicar em linha, uma outra fórmula de resolução, tá? Nos livros, vocês vão encontrar inverta e multiplique cruzado. Mais uma regra minha. Se eu fizer 80 vezes 50, eu vou ter 400. E 100 vezes x, desculpa, gente, 4.000. É igual a 100x. Logo, se eu for simplificar, ó, corto zero. Então, x vai ser igual a 40. Eu vou obter o mesmo resultado. Então, assim, vocês não vão encontrar esse macete nos livros, né? Nos instrumentos oficiais. Se vocês verem outra videoaula, eles vão falar sobre inverta e multiplique cruzado. Mas, se eu multiplicar em linha, também dá certo. Então, quando eu tenho uma regra de 3 direta, eu multiplico cruzado. Quando é uma regra de 3 inversa, eu inverto os valores de um lado e multiplico cruzado, ou então eu multiplico em forma de linha, tá? Os dois vão obter o mesmo resultado, vai surgir o mesmo efeito. Então, são regras de 3 simples, então são essas mais comuns que nós temos visto, né? Que nós vimos por aí, que relacionam 3 grandezas, duas grandezas somente, né? Eu tenho que ter 4 valores, porém um é desconhecido. Agora, na regra de 3 composta, eu vou relacionar 3 ou mais variáveis. Eu posso relacionar 3, 4 variáveis, 5, né? Quanto maior o número de variáveis, mais complexa fica a minha regra de 3. Mas a fórmula de resolução é bem simples também, tá? Eu vou, então, como vocês já sabem, nós vamos iniciar também logo com um exemplo. Nós podemos realizar comparações entre duas grandezas utilizando a regra de 3 simples, pois através dela podemos montar uma proporção, calcular um quarto termo com base nos 3 existentes. Porém, se envolvermos 3 grandezas ou mais, né, a regra de 3 simples não terá muita utilidade. Mas nós podemos aplicar, então, nesse caso, a regra de 3 composta. Vamos para ela, então, com um exemplo, tá? Exemplo 3. Se para alimentar uma família com 9 pessoas, então vamos destacar aqui as variáveis. Pessoas, por 25 dias, que é o tempo, são necessários 5 quilos de arroz. Então, ó, eu vou ter 3 variáveis, pessoas, tempo e quantidade de alimento, né? Que é os 5 quilos de arroz. Então são 9 pessoas por 25 dias, temos 5 quilos de arroz. Quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Então, ou seja, eu aumento o número de pessoas e aumento o número de dias. Então, vamos ver. Primeiro passo, nós vamos agrupar os valores e organizar os dados do enunciado. Então, ó, coluna A, coluna B, coluna C. Na coluna A, eu vou relacionar o número de pessoas, 9 e 15. Na coluna B, o número de dias, 25 e 45. E na coluna C,
eu tenho 5 quilos de arroz e X é o valor que eu preciso encontrar, que é o número de a quantidade de alimento que é desconhecida. Então, nesse caso, eu tenho 3 grandezas. A fórmula de resolução para 3, 4, 5, 6 grandezas é a mesma, tá, gente? Então, segundo passo, nós vamos interpretar a proporção entre as grandezas, se ela é direta ou se ela é inversa. Aqui na coluna A é o número de pessoas, na coluna B é o número de dias e na coluna C é a quantidade de arroz, né? Então, nós vamos olhar. Se eu utilizar, eu sempre vou comparar as duas colunas que estão completas, no nosso caso a A e a B, com a coluna que tem a incógnita, né? Que é o X. O meu X eu chamo ele de incógnita. Então, eu vou comparar A e C. A e C são grandezas diretamente proporcionais. Eles são diretos entre si. Por quê? Então, ó, se eu aumento a quantidade de pessoas, logo eu aumento a quantidade de arroz necessário. Agora, B e C também são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto mais dias passarem, mais arroz vai ser consumido. Então, ó, se eu aumento o número de dias, também tem que aumentar a quantidade de arroz. Então, nesse caso, os dias é o tempo. Então, nesse caso aqui, o tempo, ele não é inversamente proporcional. É um daqueles 10% que eu falei com vocês, tá, gente? Então, nós podemos também representar através de setas, né? Então, por convecção, inserimos a seta para baixo na razão que contém a incógnita x. Então, aumentou, aumentou, aumentou. Então, como a proporcionalidade é direta entre todas essas grandezas, então a seta de cada grandeza tem o mesmo sentido em A, em C, ou em B, em C. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, então, montar proporções. Vai ficar, ó, 9 sobre 15 vai ser igual a 25 sobre 45, que vai ser igual a 5 sobre x. Vou montar proporções, então. Então, monto. Se fosse uma grandeza inversamente proporcional, o que nós faríamos? Nós iríamos inverter aquele que fosse inverso, tá? Nesse caso, como todos são diretos, eu aplico, então, como está lá, né? Só que, olha só, reparem que eu preciso isolar aquele que tem o x. Então, aquele que tem o x é o 5 sobre x. E o restante eu vou multiplicar. Se fosse uma grandeza inversa, eu inverteria. Vamos supor que isso aqui fosse inverso. Eu jogaria o 15 para cima e o 9 para baixo e faria normalmente, tá? Só que como é direto, eu vou fazer igual. Então, 5 sobre x vai ser igual à multiplicação de todas as outras grandezas. Então, se eu estivesse aqui relacionando 10 grandezas, eu iria isolar onde tem o x e a multiplicação dos 9 restantes. Como eu só tenho mais 2 grandezas restantes, eu vou multiplicá-las, né? Normalmente, 9 vezes 25, 225. 15 vezes 45, 675. E agora, então, a gente resolve a nossa regra de 3. Então, x vezes 225, 225x. 5 vezes 625, então, vai ficar 3.375. Se o 225 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 3.375 sobre 225. Se a gente realizar essa divisão, então, eu vou ter que x é 15. Ou seja, para alimentar 15 pessoas durante 45 dias, serão necessários 15 quilos de arroz. Assim, nós conseguimos descobrir. Então, a fórmula de resolver, essa fórmula aqui de isolar a minha variável onde tem o x e multiplicar as restantes, ela é a mesma, sendo direta ou inversa. A única coisa é, se nesse meio eu identificar uma grandeza inversa, eu vou inverter, só jogo o denominador para cima, numerador para baixo, nessa minha proporção aqui, tá? Então, sempre vai ser essa mesma fórmula de resolução. Não tem segredo nenhum, gente.
Nós acabamos, então, a regra de 3 por aqui. Desejo bons estudos para vocês, muita atenção, vejam com calma. Caso tenham alguma dúvida, não hesitem em me procurar, tá bom, gente? Estou disponível para auxiliar vocês e vou disponibilizar o questionário no Google Forms para vocês, valendo 2 pontos, tem 8 questões, 0,25 cada questão. E isso aí, qualquer dúvida podem me contatar, podem entrar em contato comigo, como muitos têm feito, tá? Eu gosto quando vocês tiram dúvidas comigo, tá? Espero poder ajudar vocês. E qualquer dúvida também em relação à aula, estou disponível para vocês. Se precisarem de mais algum exemplo, não entenderem alguma coisa, só entrarem em contato comigo, tá? Bons estudos para vocês, espero que vocês fiquem bem, se cuidem, até mais!